Olá a todos que curtem relatos de terror ao som de chuva. Meus amigos, hoje iremos ter dois relatos. Portanto, se você gosta de um relato de terror, já se inscreve ao canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos. Vamos então para o primeiro relato. Certo dia, estava numa cidade vizinha. Porém, acabei me atrapalhando com o horário e perdi o meu último ônibus. Cidade do interior sabe como que é, né? Normalmente, às 11h30 é o último ônibus e a gente não consegue mais, tendo que aguardar até o próximo dia. Mas como eu precisava estar na minha cidade, pensei, vou até o asfalto, que é uma rodovia que tem próximo do centro da cidade, ou tento pegar uma carona ou de repente um ônibus de uma outra cidade que esteja passando, para que eu possa ir embora. Pois bem, desci e estou lá na estrada, já passando da meia-noite, e nada, estava muito tranquila, não tinha movimento de ônibus, muito menos caminhões. Os carros pequenos que passavam, por mais que eu desse com a mão, não paravam, claramente. As pessoas têm medo de dar carona, né? E eu também teria medo no lugar delas. A hora que eu pensei em desistir e voltar para trás, de repente, vem vindo um ônibus. E eu falei, opa, consegui, graças a Deus. E ele vinha vindo e, pela direção que ia passar pela rodovia na minha cidade. Dei com a mão para esse ônibus. Incrível! Ele deu seta e encostou. A hora que eu fui entrar, aquela porta abriu, rosnindo, parece até meio enferrujada. Era um ônibus antigo. Assim que eu entrei na porta, perguntei ao motorista, o senhor passa na cidade? Ele disse, sim, sobe. Eu subi e aí eu me deparei que era um ônibus de atleta. Era crianças, jovens, adolescentes. Olhei, tinha alguns bancos sobrando, sentei já no primeiro banco. Só que pairava um silêncio nesse ônibus. Um silêncio que chegava a certo momento a dar um certo medo, arrepio. Eu de vez em quando dava uma olhadinha para a cara das pessoas, daqueles jovens. Todos eles estavam muito quietos, ninguém conversava, mas estavam com os olhos abertos. Em momento algum olharam para mim. E então a viagem transcorreu, cerca de 40 minutos. Não era muito longe essa cidade. Chegando próximo ao trevo da minha cidade, me levantei e pedi para o motorista se era possível ele parar naquele trevo, que eu havia chegado já ao meu destino. O motorista não respondeu, apenas mexeu com a cabeça. Quando o ônibus deu seta, eu ainda dei uma olhadinha para trás. E aquele momento em que ele dava seta para estacionar, eu olhei e aquelas pessoas não se mexiam, não faziam nenhum tipo de movimento. Achei muito estranho. A porta barulhenta novamente se abriu. Eu agradeci ao motorista que não olhou para mim, também não me respondeu, e eu desci. Assim que eu desci, eu continuei olhando para o ônibus. De repente veio um caminhão ao contrário e esse ônibus desapareceu praticamente na minha frente. Eu fiquei aterrorizado. Fui embora, pensativo naquele ônibus, e questionei na cidade que eu havia perdido o ônibus, peguei um ônibus assim, assim, assado, e me foi relatado que alguns anos atrás, um ônibus que estava vindo do norte do estado havia se acidentado, e era um ônibus de crianças escolares, era um ônibus escolar. Então aqueles atletas e jovens, fiquei muito tempo pensando que poderia ser esse ônibus que eu havia pego uma carona. O ônibus dos mortos. Realmente foi um relato que me deixou muito assustado. Próximo relato. Esse relato aconteceu na cidade onde eu morava, uma cidade pequena do interior.
cerca de 25 mil habitantes. Como eu havia perdido a minha mãe há pouco mais de 6 meses, e, portanto, no Dia das Mães, comprei flores, velas e fui ao cemitério. Chegando ao cemitério, percebi que estava muito triste aquele dia, pois muitas pessoas também que haviam perdido suas mães estavam no cemitério nesse dia. Fiz minhas orações, vi o túmulo dela que estava meio quebrado. Acredito eu que, por ser novo e tinha uma construção ao lado, com certeza os pedreiros haviam batido e havia quebrado esse túmulo. Mas aquele dia eu tive uma missão, que eu voltaria na semana seguinte para consertar aquele túmulo. Minha mãe não merecia ficar num túmulo daquele. Pois bem, aquele dia rezei, fiz minhas orações, deixei minhas rosas e fui embora, triste, com muitas lembranças na cabeça, porque mãe é uma só e a gente nunca pensa em perdê-la. Sente a dor quando realmente perde. Fui embora convicto que na semana que vem voltaria para consertar aquele túmulo, arrumá-lo, deixar bonito, como ela merecia. Na semana seguinte, conforme prometido, a mim mesmo, eu retornei ao cemitério. Porém, nesse dia não havia ninguém, estava vazio, um breu. Por mais que fosse durante o dia, não tinha ninguém nesse cemitério. Eu fui, levei o material para poder fazer o concerto, peguei uma vassoura, uma colher e uns azulejos, uma argamassa para poder deixar o túmulo em perfeitas condições. Só que não tinha água ali perto para mim poder fazer aquela massa. Tinha que pegar água, umas caixinhas que tem, pelo menos nesse cemitério dessa cidade, fica em cada quadra tem umas caixas com água e torneira. Enquanto eu peguei um balde e fui descer para buscar um pouco de água, eu fui atentamente olhando pelos túmulos, pelas fotos, e em um determinado momento, faltando cerca de 3 túmulos para chegar até a caixa de água, alguém me puxou pelo braço. Me arrepiou inteiro, estava sozinho no cemitério. Eu olhei para trás, não tinha ninguém. Olhei dos lados, não tinha ninguém. Mas não tinha ninguém nesse cemitério, apenas eu e aquele puxão no meu braço. Fiquei totalmente imóvel, arrepiado. Pensei por um momento em ir embora. Olhei bem no local onde haviam puxado meu braço e tinha um túmulo muito antigo. Olhei nesse túmulo e pela foto era uma senhora que havia partido com mais de 80 anos. Também havia mais um nesse túmulo. Era um rapaz, mais jovem, aproximadamente 30 anos. Observei bem nas fotos e no nome, para ver se de repente conhecia, mas não conhecia. Nesse momento, voltei a olhar novamente a caixa de água para continuar a ir, onde novamente me segurou no braço. Aí eu olhei para trás, já totalmente imóvel, soltei o balde e comecei a rezar. Fiz uma oração para aquelas almas que estavam ali, aonde me puxavam pelo braço. Depois de mais ou menos uns 10 minutos, tive coragem de continuar, pegar a água. Ao chegar no túmulo da minha mãe, não consegui mais concluir o que eu ia fazer, juntei tudo novamente, coloquei no carro e fui embora, pensando em voltar depois com mais pessoas para poder terminar o trabalho. Depois desse dia, até hoje, eu não tive coragem de voltar mais lá. Se alguém que está ouvindo sabe o que pode ser isso, se é um sinal, o que pode ter acontecido, por favor, deixe um comentário para nós, para podermos saber. Esse é um relato enviado de um rapaz que mora no interior do estado de São Paulo, inscrito do canal. Hoje, então, finalizamos nossos 2 relatos
tá? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, deixe um comentário aqui embaixo, para que possamos trazer sempre mais conteúdos desse sentido a todos. Um forte abraço e boa noite!